Olá, turma. Então, vamos para a nossa segunda aula de matemática. Nessa segunda aula, a gente vai trabalhar, então, com os números inteiros. Lá na primeira aula, a gente viu os números naturais. Hoje, a gente vai conhecer os números inteiros, vai ver as operações envolvendo os números inteiros. A gente vai ver um pouquinho também de equação do primeiro grau e de expressões numéricas. Então, vamos lá compartilhar o material. Então, como que surgiram os números naturais? Então, com o início do Renascimento, surgiu a expansão comercial, que aumentou a circulação de dinheiro, obrigando os comerciantes a expressarem situações envolvendo lucros e prejuízos. A maneira que eles encontraram para resolver tais situações problemas consistia no uso do símbolo de mais ou de menos. Suponha que um comerciante tenha 3 sacas de arroz de 10 quilos cada em seu armazém. Se ele vendesse 5 quilos de arroz, escreveria o número 5 acompanhado do sinal de menos. Se ele comprasse mais 7 quilos de arroz, ele escreveria o número 7 acompanhado do sinal de mais. Usando essa nova simbologia, os matemáticos da época desenvolveram técnicas operatórias capazes de expressar qualquer situação envolvendo números positivos e números negativos. Surgia, então, um novo conjunto numérico representado pela letra Z, que significa Balen, número em alemão, sendo formado pelos números positivos, que são os números naturais que a gente viu lá na primeira aula, e por todos os seus respectivos opostos. Então, fica escrito dessa forma. Então, Z igual. A gente tem ali todos os números negativos e todos os números positivos. Ou seja, todos os números naturais mais os seus opostos. Então, como que a gente lê e representa um número negativo? Então, o número negativo sempre vai aparecer o sinal de menos na frente dele. A gente pode ler, o exemplo do menos 3, a gente pode ler como menos 3 ou 3 negativo. Para ser positivo, não tem necessidade de ter o sinal de mais na frente. Então, eu sei que se não tiver sinal nenhum, ele é positivo. Então, o oposto de 3 é menos 3, por exemplo. O oposto de menos 2 é 2. O oposto de 1 é menos 1. Então, é disso que é formado o conjunto dos números inteiros. Então, todos os positivos e todos os negativos. A gente tem aqui alguns exemplos de números inteiros, ó. Então, do andar em que se encontra o elevador do edifício, a gente pode subir a pisos superiores ou a descer a outros inferiores. Se eu estou num andar, os que eu subi, então vai ser positivo. Ó. Se eu subir, por exemplo, 3 andares, vai ser 3 positivo. Se eu descer do andar que eu estou, se eu descer 4, por exemplo, eu vou representar como 4 negativo. A altitude também, a gente sabe que a altitude no nível do mar é igual a 0. Tudo que for acima do nível do mar vai ser positivo, tudo que for abaixo do nível do mar vai ser negativo. Temperatura também, a gente sabe que tem a temperatura de 0 graus, acima de 0 a gente tem uma temperatura positiva, abaixo de 0 graus a gente tem uma temperatura negativa. Perdão. Agora a gente vai ver as operações envolvendo os números naturais. Adição de envolvendo números inteiros. Então, adição de números inteiros. Então, a gente tem aqui uma situação problema. Maria tem R$250 no seu cofre e ela ganha mais 300 do seu avô. Então, ela vai ficar com R$550. É só somar os 250 mais os 300. Ana deve 70 à sua mãe e mais 80 a seu pai. Então, quanto que ela deve? Então, eu vou representar tudo que eu devo, tudo que eu perco como sinal de menos. Ó. Então, menos 70 ela deve, mais menos 80. Então, ela deve total de 150, que eu vou representar como um número negativo. Subtração de números inteiros. Ó. Então, a gente tem ali mais uma situação problema. Pedro tem R$250 no banco. Ele vai até o banco e retira 150. Então,
250 menos 150, ele fica lá com um saldo positivo de R$100. No dia seguinte, ele volta ao banco e retira mais 150. Então, se ele tinha um saldo de 100 e saca 150, ele vai ficar com um saldo negativo de menos 50. Então, ele vai usar R$50 lá do cheque especial. Na semana seguinte, ele vai até o banco e deposita 100. Com esse 100, ele cobre os 50 que ele devia e ainda sobra 50. Então, fica menos 50 mais 100 igual a 50 positivo. Agora, voltando à situação lá da Ana, que devia 70 para sua mãe e 80 para seu pai. Sua mãe resolve não cobrar o dinheiro emprestado. Então, ela tinha lá uma dívida de 150, então menos 150. Só que ela não tem mais a dívida de 70, então menos a dívida de 70, menos 70. Então, ela vai ficar com uma dívida de menos 150 mais 70. Então, ela vai ficar com uma dívida de R$80, porque os 70 ela não vai mais devolver. Observe aqui que menos com menos vai ficar mais. Então, a gente vai ver como eliminar parênteses. Então, sempre que aparecer parênteses nos cálculos, tem uma regrinha para a gente eliminar esses parênteses. Então, a gente tem ali, ó. Então, eu tenho um sinal de mais. Se eu tiver sinal de mais ou tiver nenhum sinal na frente do parênteses, significa que é positivo, né? Então, o que a gente pode ver, ó? Sempre que a gente tiver sinais iguais, a resposta fica positiva. Ó. Eu elimino parênteses, elimino um dos sinais, ó. Então, mais, fica mais, ó. Então, eu elimino o parênteses e elimino também um dos sinais. Mais e menos fica menos. Menos e mais fica menos. Menos e menos fica mais. Então, a gente elimina o parênteses, elimina um dos sinais. Então, se eu tiver dois iguais, fica positivo. Dois sinais diferentes, fica negativo. A gente tem exemplo ali, ó. Então, ali como se a gente tivesse mais menos 8, mais menos 2, mais menos 7. Então, mais com menos vai ficar menos, então fica menos 8. Mais com menos vai ficar menos, menos 2. Mais com menos vai ficar menos, menos 7. Menos 8, menos 2, menos 7, a gente tem ali menos 17. Então, a adição e a subtração de números inteiros envolvem algumas regras básicas essenciais para a obtenção do resultado correto. Para uma melhor fixação dessas regras e como utilizá-las, vamos demonstrar os cálculos seguidos da respectiva regra matemática. Ó, sempre quando a gente tiver os sinais iguais, a gente soma os valores e conserva o sinal. Então, ó, se eu tenho dois números positivos, eu vou somar os dois números e vou conservar lá o sinal de mais. Se eu tiver dois números negativos, eu somo os dois números, conservo lá o sinal de negativo. Ó. Então, sempre que os sinais forem iguais, a gente soma os valores e conserva o sinal. Agora, quando os sinais são diferentes, a gente subtrai os valores e mantém sempre o sinal do número maior. Então, a gente tem ali, ó, menos 4 mais 6. A gente vai subtrair. 6 menos 4, 2. Qual é maior? O positivo ou o negativo? Positivo, que é 6, é maior. Então, o sinal vai ficar positivo. Menos 10 mais 5. A gente vai subtrair. 10 menos 5, 5. Quem é maior, o positivo ou o negativo? O negativo. Logo, o sinal vai ficar negativo. Então, quando os sinais são diferentes, a gente subtrai os valores e conserva sempre o sinal do número maior. Então, tem uns exemplos ali para eliminar parênteses. Então, lembrem, ó, ali na A, a gente tem tudo mais, né? Então, quando não tem sinal nenhum, tem mais na frente do parênteses. Então, mais 4 mais 3, ali vai dar mais 7. Na B, mais menos 3, vai ficar menos 3. Mais 7, mais 7. Então, a gente tem menos 3 mais 7. A gente subtrai, 7 menos 3, 4. Conserva o sinal do maior. O maior é 7, que é positivo, vai ficar mais 4. Ali na C, menos 5 mais menos 5. Vamos eliminar o parênteses.
menos 5 vai ficar negativo, mais e menos 1 também vai ficar negativo. Menos 5, menos 1. Sinais iguais. A gente soma os dois, 5 mais 1, 6, conserva o sinal, menos 6. As subtrações, então, também, ó, a gente sempre que a gente tiver sinais iguais, fica positivo. Quando a gente for eliminar o parênteses, ó. Então, vamos primeiro eliminar os parênteses. Aqui, 6 menos 2. Vai ficar 6 mais 2, que é igual a 8. Menos 20, menos 15. Vai ficar menos 20 mais 15. Menos 20 mais 15, a gente vai subtrair. 20 menos 15 dá 5. Como o negativo é o número maior, a resposta vai ficar negativa. Então, aos cálculos aqui tem várias maneiras de calcular. Eu posso ir calculando conforme a ordem, ou posso somar os positivos e somar os negativos, depois subtrair os dois. Tipo, aqui, ó, 5 mais 9, 14. Então, eu tenho 14 positivo. Menos 5 menos 3, menos 8 negativo. 14 menos 8 vai dar 8. 14 menos 8 vai dar 6. Então, como o positivo é maior, vai ficar mais 6. Multiplicação e divisão de números inteiros. Então, a regrinha para multiplicação e divisão é a mesma lá de eliminar parênteses. Sempre que eu tiver sinais iguais, a resposta fica positiva, e sempre que eu tiver sinais diferentes, a resposta fica negativa. Então, a gente tem aqui, ó, com sinais iguais, ó, 2 vezes 4, 8 positivo. Menos 4 vezes menos 10. Sinais iguais, fica positivo. Ó. 4 vezes 10, 40, vai ficar positivo. Menos 20 dividido por menos 2. Sinais iguais, eu já sei que fica positivo. 20 dividido por 2, 10. 15 dividido por 3, vai dar 5 positivo. E sempre que os sinais forem diferentes, a gente sabe que a resposta vai ter sinal negativo. Então, aqui, por exemplo, ó, mais 6 vezes menos 7, sinais diferentes eu só sei que vai ser negativo. 6 vezes 7, 42. Menos 12 vezes mais 2, sinais diferentes eu sei que é negativo. 12 vezes 2, 24. Então, se os dois números possuírem o mesmo sinal, a gente sabe que o resultado vai ser positivo. Se os dois números possuírem sinais diferentes, a gente sabe que o resultado será negativo. Agora a gente vai para expressões numéricas. Quando aparecer um conjunto de números que sofrem várias operações como adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, chamamos esse conjunto de expressões numéricas. Então, as expressões numéricas, além de possuírem uma ordem de operações, elas possuem uma ordem de parênteses, colchetes e chaves pré-estabelecida. A ordem em que elas devem ser resolvidas em uma expressão numérica é a seguinte. Então, primeiramente, a gente vai resolver potenciação e radiciação. Segundo, multiplicação e divisão. Terceiro, por último, adição e subtração. Além disso, a gente vai seguir a ordem. Primeiro, a gente vai resolver o que tiver nos parênteses, depois o que tiver nos colchetes e, por último, o que tiver nas chaves. Nós temos aqui um exemplo. Ó. Então, a gente tem ali parênteses, tem colchetes, tem chaves, tem potência, tem radiciação, tem multiplicação, tem divisão. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro? Então, sempre o que tiver no parênteses. O restante a gente copia tudo igual. 15 mais, então tem abre chaves, 15 mais abre colchete, abre parênteses, 7 menos 100, a gente vai resolver primeiro a potência que vai estar no parênteses. 10 ao quadrado, a gente sabe que é 10 vezes 10, que é 100. Fecha parênteses, mais, abre o outro parênteses, 16 dividido por raiz quadrada de 4, que é 2. Menos 4, fecha parênteses, fecha colchetes, elevado ao quadrado, mais 10, fecha chaves,
vezes 3. Então, agora a gente vai continuar resolvendo o que está nos parênteses. Então, abre chaves, 15 mais, fecha colchete, fecha chaves. Agora, ali a gente tem uma subtração e uma divisão. Eu sempre vou fazer a divisão primeiro. 100 dividido por 100 igual a 1. No outro, a gente tem também, no outro parênteses, uma divisão e uma subtração. Eu vou fazer primeiro a divisão. 16 dividido por 2, 8 menos 4, o restante copio tudo igual. Agora, a gente vai resolver também, continuar resolvendo o que está no parênteses. Então, a gente tem lá 7 menos 1, que dá 6. E 8 menos 4, que dá 4, que vai ficar... Então, a gente elimina o parênteses, vai ficar o colchete, que ainda é elevado ao quadrado, e copia o restante. A gente vai fazer agora essa sominha, então vai ficar 10 ao quadrado, 6 mais 4 dá 10 ao quadrado, o restante copia igual. Então, vai ficar 15 mais 10 ao quadrado, que é 100, mais 10, fecha chaves, vezes 3. Agora, a gente resolve o que está na chave. 15 mais 100 mais 10, 125. E, por último, o que está fora das chaves, que é o 3, multiplicar por 3 vai dar 375. Então, aqui também a gente tem um exemplo. O que a gente vai resolver primeiro? Primeiro, a gente vai resolver o que está no parênteses, ou a gente vai resolver aquela multiplicação ali, ó. A gente já... O que a gente tem na multiplicação? Ó? Menos 4, e a gente mantém ele no parênteses, ó. Menos 4 vezes mais 3. Positivo e negativo vai dar negativo. 4 vezes 3, menos 12. Agora, a gente elimina o parênteses. Vai ficar 15, mais ou menos 12. Mais ou menos 12 vai ficar positivo e negativo, sinais diferentes fica negativo. Então, ficaria 15 menos 12, menos 10. Menos 12 menos 10, menos 22. 15 menos 22, menos 7. Na 3 ali também, o que a gente vai fazer primeiro? As duas multiplicações, que é o quê? Menos 3 vezes mais 7, que fica menos 21. E o menos 8 vezes menos 3, que dá mais 24. Agora a gente faz a soma. Menos 21 mais 24, que é igual a 3. Na 4 a gente tem uma potência, um número elevado ao quadrado, uma raiz quadrada, e tem uma divisão. A gente vai resolver o que primeiro? A potência é a raiz quadrada, então 5 ao quadrado, que é 25, raiz quadrada de 9, que é 3, e mais 20 dividido por menos 4 fica menos 5. Agora a gente faz a soma e as subtrações ali. A gente tem mais um exemplo aqui para vocês darem uma olhada. A gente vai entrar para a equação do primeiro grau. Então, para que a gente utiliza uma equação do primeiro grau? A gente utiliza para calcular um valor de um termo desconhecido que será representado por uma letra. Geralmente, a gente usa o x, mas ela poderia ser representada por qualquer outra letra. Então, as equações possuem sinais operatórios, como adição, subtração, multiplicação, divisão, radiciação e igualdade. O sinal, o sinal de igualdade vai dividir sempre a equação em dois membros, os quais são compostos de elementos constituídos de dois tipos. Nós temos ali um exemplo de equação do primeiro grau, que é 2x menos 8, igual a 3x menos 1. Então, tudo que fica antes do sinal de igualdade, eu chamo de primeiro membro. O que tiver depois do sinal de igualdade, eu chamo de segundo membro. Então, a letra ali, o x é a incógnita da equação, então é o valor desconhecido, que é o que eu quero conhecer, que eu quero descobrir. A gente tem ali uns exemplos de equação do primeiro grau. Então, vamos ver como se resolve uma equação do primeiro grau. Então, em uma equação de primeiro grau, devemos separar os elementos que são variáveis dos elementos que são constantes. Então, quais são os elementos variáveis? Os elementos que têm x junto, né? Então, esses são os elementos variáveis. E os constantes são os que aparecem sozinhos. Então, para isso, vamos colocar os elementos semelhantes em lados diferentes do sinal da igualdade, invertendo o sinal dos termos que mudarem de lado. Então, a gente tem ali, ó. O que a gente vai fazer, então? Primeiramente, a gente vai separar o que é termo constante do que é termo variável. Então,
O que tem x fica para um lado, o que não tem x fica para o outro. Então, no primeiro lado, a gente tem o quê? 4x mais 2x, ó. Então, eu tinha menos x lá no segundo membro, ó. Vou trazer ele para o primeiro membro, ele vem o inverso. Ele estava lá menos 2x, veio para o primeiro membro, mais 2x. O 8 estava lá no segundo membro, continua. O mais 2 vai do primeiro membro para o segundo, então ele vai passar menos 2. Vai ficar 6x igual a 6, ó, porque 4x mais 2x igual a 6x. 8 menos 2 igual a 6. Então, como tudo que está num membro, que passar para o outro membro, passa o inverso, então a gente vai ter o quê? Esse 6 está multiplicando x, ó. Então, é 6 vezes x igual a 6. Então, esse valor de 6 que está junto com x, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade dividindo. Então, vai ficar o quê? X igual a 6 dividido por 6, x igual a 1. Então, a gente conseguiu o que a gente queria, que era descobrir o valor desconhecido, a incógnita que é x. Então, a gente descobriu ali que o x vale 1, que a gente tem x igual a 1. Então, todo termo que está sendo somado passará para o outro lado subtraindo, já que a subtração é a operação inversa da adição. Todo termo que está sendo subtraído passará para o outro lado sendo somado, já que a adição é a operação inversa da subtração. E todo termo que está multiplicando com x vai passar para o outro lado dividindo, já que a divisão é a operação inversa da multiplicação. E todo termo que está dividido por x vai passar para o outro lado multiplicando, já que a multiplicação é a operação inversa da divisão. Então, a gente tem aqui um exemplo, ó. Então, 4 vezes x menos 1 menos 2 vezes 3x mais 4 igual a 6. Então, a gente tem ali uma equação de primeiro grau, tem uma incógnita x, que é o que a gente quer descobrir, tem 2 membros. Então, ó, no segundo membro a gente só tem o 6, no primeiro membro a gente tem tudo isso. Só que a gente tem ali um valor multiplicando um parênteses onde tem um elemento variável. Então, sempre que eu tiver um valor multiplicando um parênteses onde tem número variável, esse elemento que está multiplicando tem que multiplicar os dois elementos dentro do parênteses, ó. Então, a gente tem ali 4 que multiplica x menos 1. Então, vai ficar o quê? 4 vezes x, que é 4x, e o 4 vai multiplicar também por menos 1. 4 vezes menos 1, menos 4. A mesma coisa ali com o menos 2. Menos 2 vezes 3x vai dar menos 6x. Menos 2 vai multiplicar pelo 4 também. Menos 2 vezes mais 4, menos 8. Isso tudo vai ser igual a 6. Próximo passo, o que a gente vai fazer? Separar elemento variável de elemento constante. Então, o que a gente tem de variável no primeiro membro? 4x e menos 6x. Igual, a gente tem lá o 6 no segundo membro. Vai trazer para o segundo membro o menos 8, que vai vir como mais 8, o menos 4, que vai vir como mais 4. 4x menos 6x vai ficar menos 2x. 6 mais 8 mais 4, igual a 18. O menos 2, que está multiplicando x, a gente vai passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 18 dividido por menos 2. A gente vai ter x igual a menos 9. A gente tem um outro exemplo aqui, ó. 6x igual a 2x mais 28. O que a gente vai fazer? Separar elemento variável de elemento constante. Então, no primeiro membro eu tenho 6x, vou trazer aquele 2x. Então, 6x menos 2x, igual a 28. 6x menos 2x, igual a 4x, que é igual a 28. O 4, que está multiplicando por x, vai passar para o outro membro dividindo. 28 dividido por 4, igual a 7. E a B ali, 6x menos 10 igual a 2x mais 14. Então, o que a gente vai fazer? Vai separar elemento variável de elemento constante. Então, eu vou ficar no primeiro membro com 6x, vou trazer o 2x
para o primeiro membro, vai vir como menos 2x, igual a 14, que eu tenho lá no segundo membro. Vou trazer o menos 10, que vai vir mais 10. 6x menos 2x, igual a 4x. E 14 mais 10, igual a 24. 24. Então, a gente vai ter o quê? 4x igual a 24, o 4 que está ali multiplicando, eu sei que vai passar para o segundo membro dividindo. 24 dividido por 4, a gente tem ali x igual a 6. Então, vamos ver mais esse exemplo aqui. 15 menos 5x igual a 4x mais 18. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Separar o que tem termo variável no primeiro membro. Aqui tem uma coisa errada, olha, o menos 5x foi esquecido de colocar o sinal. Então, ficou 5x menos 4x. Só que ali é menos 5x menos 4x, igual a 18. A gente vai passar esse 15 que está para o segundo membro, então ele vai passar menos 15. Então, a gente vai ficar com menos 5x menos 4x, vai ficar menos 9x, igual a 18 menos 15, que dá 3. Eu sei que esse menos 9 vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 3 dividido por menos 9, que é igual a menos 3 nonos. Eu consigo simplificar dividindo numerador e denominador por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 igual a 3. Então, a gente encontrou aqui x igual a 1/3. Então, o que está ali? Esse é o inverso do que está ali, não é? X igual a 3 dividido por 1. É igual a x, x é igual a 1/3. E a D ali a gente tem 12x menos 4, igual a 2x mais 14. Então, no primeiro membro eu tenho 12x, vou trazer o 2x que vem menos 2x. No segundo eu tenho 14, vou trazer o menos 4, vai ficar 14 mais 4. 12 menos 2, 10x, igual a 18. O 10 que está ali multiplicando vai passar para o segundo membro dividindo. 18 dividido por 10. Não consigo dividir, mas a gente consegue simplificar por 2. 18 dividido por 2 dá 9. 10 dividido por 2 dá 5. Então, a gente encontrou ali a incógnita x, que é igual a 9/5. Então, esse foi o conteúdo da nossa segunda aula. Eu espero que tenham gostado. E nos encontramos na próxima aula. Boa semana de estudos. Um beijo. Até.